Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos deste mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus lhe respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 3. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olhe para cá, por gentileza, redobre a sua atenção. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, muito familiarizado. A epígrafe do texto diz a tentação de Jesus. Esse relato é citado pelos três evangelistas, pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Fala acerca de um momento de provação que o nosso Jesus passou. E o interessante é que o que antecedeu essa manifestação maravilhosa, essa graça maravilhosa, isso que aconteceu aqui, antecedeu um dos eventos mais extraordinários registrado na história dos evangelhos, que foi o batismo do próprio Jesus. Jesus, todos nós sabemos, ele pisou nessa terra, e olhe para cá, e ele foi 100% homem, e ele foi 100% Deus. Jesus, ele pisou nessa terra, e ele teve duas naturezas. Quantas naturezas? Quantas naturezas? A humana e a divina. Paulo vai escrever na carta de Filipenses que mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, achado em forma de um homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome esse que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, ele pisou nessa terra com duas naturezas, a humana e a divina. E isso fica muito evidente nos evangelhos. Isso fica muito evidente na biografia de Jesus, quando ele iniciou seu ministério aqui na terra. Você vai ver em diversas passagens Jesus deixando muito evidente a sua natureza humana e a divina. Você vai ver Jesus sentindo fome, Jesus sentindo sede, Jesus sentindo cansaço, dormindo sobre a polpa do barco. Mas Jesus, na sua natureza divina, você vai ver também ele caminhando por cima das águas, fazendo muitos milagres, prodígios e maravilhas. Pois bem, Jesus inicia o seu ministério na idade de 30 anos, e ele vai até o deserto.
para se encontrar com uma figura muito emblemática, também uma figura muito importante, a saber, João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho. João Batista, uma figura muito conhecida, pois ele era conhecido por confrontar as autoridades políticas e religiosas da sua época. Ele confrontava quando aqueles doutores da lei iam para ouvir a palavra, quando aqueles homens iam para ouvir a palavra, eles confrontavam dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Produzir, pois, frutos de arrependimento. João Batista pregava a palavra de arrependimento, e aqueles que se arrependiam dos seus pecados era por ele batizado nas águas. Mas ele próprio testemunhava e testificava dizendo: olha, eu na verdade vos batizo com água, mas virá um cujo qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus se apresenta no Jordão, no deserto, para ser batizado por João Batista. João Batista, quando percebe que é Jesus, quando ele tem um consentimento, conhecimento que é Jesus, o Filho de Deus, ele se nega dizendo: o Senhor vem a mim para mim te batizar, eu que careço de ser batizado pelo Senhor. E aí Jesus disse para João Batista: não, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça de Deus. Nota de rodapé para você anotar aí na Bíblia, anotar no teu coração. Por que é que Jesus fala para João Batista: você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça de Deus? João Batista, todos nós sabemos que ele era o sacerdote, vindo de linhagem sacerdotal. Quem não se lembra, quando Zacarias entrou no templo, o sacerdote foi oferecer sacrifício anual e ele foi escolhido, e a sua mulher era estéril. E quando o anjo aparece para ele, diz para ele que a mulher dele ia gerar, ia ter um filho, ia colocar o nome de João. Ele diz como, e só por dizer como, ele ficou mudo até o nascimento da criança. Então João Batista era sacerdote da linhagem sacerdotal, ele era por direito sacerdote. Só que naquele tempo, quem era o sacerdote era Anás e Caifás. Eles não eram sacerdotes por direito. E todos nós sabemos que antes do sacrifício, que antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário, havia um rito para a remissão de pecado na antiga aliança. Quando as pessoas cometiam pecado uma vez por ano, ela tinha que levar um animal para ser sacrificado pelos seus pecados, e ali tinha todo o ritual. Ele apresentava diante do sacerdote. Quem era responsável de analisar esse animal e fazer o ato cerimonial de pecado, de remissão de pecado, era o sacerdote. E um dos papéis do sacerdote era examinar o animal que era sido oferecido. Não podia ser qualquer animal. A exigência que tinha, que a Bíblia, que Deus deixou, a exigência era que o animal tinha que ter uma idade de 3 anos, tinha que ser um animal novo, e não podia ter nenhum defeito, nenhuma mancha. E quem era responsável de fazer essa análise era o sacerdote. Ele examinava o animal, e após fazer examinar o animal e ver que estava apto para o sacrifício, aí sim ele dava seguimento ao ato cerimonial, colocava a mão na cabeça do pecador e do animal, fazia oração, e aí ali ia passado os pecados para aquele animal, e depois ele era sacrificado diante do altar. Agora Jesus, quando se apresenta, e por isso que João Batista diz, por isso que Jesus responde para João Batista: você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. É como se Jesus estivesse se apresentando, e quando João Batista faz análise, ele não tem dúvida, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É como se João Batista estivesse dizendo: está aceito, aleluia, verdadeiramente o sacrifício que não somente ia cobrir o pecado da humanidade, mas que ia tirar de uma vez por toda todo o pecado, de todas as épocas, de todas as gerações, no único sacrifício do Filho de Deus, do nosso Jesus. E por isso Jesus dá essa resposta para João Batista: você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. João Batista faz análise e diz: está aceito, vamos dar seguimento. E ali inicia o ministério de Jesus. Jesus, ele vai ser levado nas águas do Rio Jordão, vai ser batizado por João Batista. Quando Jesus está descendo as águas do Rio Jordão, vai acontecer algo extraordinário aqui. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está sendo batizado, o céu se abre, e a voz do Pai ecoa dizendo: esse é meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem em forma de pomba e repousa sobre ele. Perceba o detalhe:
Aqui é a primeira vez que a Trindade aparece na nova aliança, se revela na nova aliança. Pai, Filho e Espírito Santo se revelando no batismo de Jesus. É o céu aberto e a voz do Pai ecoando. É o Filho sendo batizado nas águas e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, e o que vai acontecer agora me constrange, porque Jesus, após passar por esse evento tão glorioso, Jesus ele não vai para o shopping center, Jesus não vai para uma pizzaria, Jesus não vai para o McDonald's. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ser levado para o deserto. E eu gosto da expressão de Lucas. Lucas vai dizer: e Jesus cheio do Espírito Santo. Em outras traduções da Bíblia de Jerusalém vai dizer: Jesus pleno do Espírito Santo, ou seja, na sua totalidade. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. É levado pelo Espírito ao, mais forte, é levado pelo Espírito ao. Isso aqui me constrange, porque quando nós olhamos alguém, julgamos ela ser cheia do Espírito Santo, logo nós imaginamos que ela não passa por luta, logo nós imaginamos que ela não passa por prova, e é aí que nós nos enganamos. Ser cheio do Espírito Santo aqui, no sinônimo de ser cheio da graça, ser cheio da unção de Deus. E deserto não combina. Nós olhamos e vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da unção. Deserto não combina com crente cheio da unção, na nossa ótica, na nossa percepção. Só que na percepção de Deus é diferente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus só conduz para o deserto crente cheio da unção, crente cheio do Espírito Santo. Há um clamor, há um grito da nossa geração de buscar o Espírito Santo, uma necessidade de buscar o Espírito Santo. Há um desejo na nossa geração, na nossa juventude, de ser cheio do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. Mas você já parou para se perguntar o porquê de buscar o Espírito Santo? Do porquê ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é para rodar, pular, sapatear. Que isso, pregador? Está pregando contra o movimento? Muito pelo contrário. Eu sou pentecostal, gosto de falar em mistério, gosto de pular, gosto de rodar, gosto de dar cambalhota. Eu não estou pregando contra o movimento, mas há uma geração e há esse sentimento, esse conceito de buscar o Espírito Santo vem sido deturbado ao longo dos tempos. Porque ser cheio do Espírito Santo é para mostrar que eu tenho algo que há muito tempo eu já perdi. Há algo que há muito tempo já não está mais na sua verdadeira essência. Porque ser cheio do Espírito Santo não é pular, rodar, sapatear, não. Isso é só manifestar, extravasar uma alegria que nós não conseguimos conter dentro de nós. Ser cheio do Espírito Santo não é somente para isso. Não é só para pregar, para cantar, por mais que nós dependemos e precisamos do Espírito Santo. Porque sem Ele nada disso aqui faz sentido. Sem Ele não tem palavra, não tem louvor, não tem instrumento, não tem som, não tem igreja. Nós somos dependentes do Espírito Santo para tudo aqui, para pregar, para cantar, para louvar. Isso não está em jogo, mas isso tem sido deturbado ao longo do tempo, porque ser cheio do Espírito Santo não é só para fazer bonito nos stories do Instagram, da igreja, ou para mostrar algo que eu já não tenho há muito tempo. Por que então um pregador precisa ser cheio do Espírito Santo? Qual é a necessidade que essa geração que nós temos de ser cheio do Espírito Santo? E a resposta de Deus para a nossa vida é ser cheio do Espírito Santo para enfrentar os desertos da vida. Eu vou dizer de novo, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é para falar bonito, não é para pregar bem, não é para fazer firula, não. Ser cheio do Espírito Santo é para enfrentar os desertos da vida. Aleluia. Perceba que o Espírito Santo só leva para o deserto o crente cheio. Logo eu entendo que um crente vazio nem para o deserto ele presta. Porque o Espírito Santo sabe que se levar um crente vazio, um jovem vazio, uma irmã vazia para o deserto, nem de lá ele sai. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele até entra no deserto, ele passa pelo deserto, mas ele sai glorificando o nome do Senhor. Então ser cheio do Espírito Santo não é para viver uma vida isenta de luta, viver uma vida isenta de prova. Quando nós olhamos e julgamos, olha, esse pastor é cheio do Espírito Santo, ele não passa as lutas que eu passo. Aí que você se engana. Olha o pastor Tiago, como ele canta, prega, toca, faz tudo, cheio do Espírito Santo, ele não passa por luta. Aí que você se engana.
Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo não é para ver uma vida de regalia, não. Ser cheio do Espírito Santo é para quando você está lá fora e o diabo vir com setas, com dados inflamados, com pratos, e você olhar na cara dele e dizer: está repreendido no nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é somente, não se remete somente em 2 horas de culto, dentro de 4 paredes. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós estamos dentro do nosso quarto, onde não tem pai, ninguém está vendo, e você está de frente de um computador, na frente de um celular, e você não se render diante dos atrativos deste mundo. É você ter a mesma essência dentro da igreja, fora da igreja, com alguém vendo, alguém não vendo, porque você sabe que o que está dentro de você, aleluia, não compete com as coisas desse mundo, que o que está dentro de você grita mais alto do que qualquer aparência, do que qualquer penteado, do que qualquer roupa, do que qualquer status. O que está dentro de você, aleluia, é maior do que este mundo pode dar ou lhe oferecer. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é levado para o deserto, e ele vai passar 40 dias e 40 noites sem comer. Aleluia. Ele vai se abster de comida. E nós estamos falando aqui de Jesus, e ele não usou dos seus atributos divinos, não, porque aí seria fácil demais. Jesus, ele sentiu na pele. Ele sentiu, porque se ele não tivesse sentido, a Bíblia não ia dizer que ele teve fome. Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Aleluia. E nesse período, Jesus se apresenta. Mateus dá a entender que foi durante os 40 dias. Lucas diz que quando ele acabou esse período, o diabo se apresenta. E a primeira proposta do diabo é: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aqui é uma lição muito grande para a nossa vida, muito valiosa para a nossa vida. A primeira coisa que o diabo se apresenta para Jesus é colocar em dúvida a natureza de Jesus, o ministério de Jesus. O diabo se apresenta e diz: se tu és filho de Deus. Mas deixa eu te falar algo aqui muito interessante. Se tem uma voz que o diabo conhece muito bem, melhor do que muito de nós que aqui estamos, é a voz de Deus. E ele estava presente lá no batismo, e ele viu quando o céu abriu, ele viu quando a voz ecoou dizendo: esse é o meu filho amado. Quem está falando aqui é Deus, sim ou não? Quem está falando aqui é Deus, sim ou não? Se é Deus que está falando, então não tem variação de dúvida. Se é Deus que está falando, está falado e pronto, acabou. Se Deus liberou a palavra, não tem variação de dúvida, não tem por que duvidar, não tem por que ficar: será que é, será que não é, será que verdadeiramente é Deus, será que verdadeiramente não é Deus? O diabo sabe que era a voz de Deus, e o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então logo eu entendo que o diabo não está tentando Jesus, pastor Tiago, para descobrir quem ele é. Não, o diabo não está tentando Jesus para descobrir quem ele é. O diabo está tentando Jesus por causa de quem ele é. E há uma diferença aqui. O diabo não está tentando Jesus, o diabo não tenta a minha vida, o diabo não tenta a tua vida para descobrir quem somos. O diabo tenta a minha vida, o diabo tenta a tua vida por causa de quem nós somos. Aleluia. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui, para uma geração, para jovens, homens e mulheres, que talvez está aqui nessa noite e não se identificou ministerialmente falando, não sabe por que está aqui, não sabe para que veio aqui, não sabe o que Deus tem na tua vida. Mas se tem alguém que conhece o teu potencial, se tem alguém que sabe, aleluia, do que Deus tem na tua vida, esse alguém é Satanás. E é por isso que ele se levanta contra a tua vida, porque ele sabe que se você entrar no centro do querer, da vontade de Deus, você vai dar muito prejuízo para o inferno. E é por isso que ele se levanta contra a tua vida, é por isso que ele tenta te desanimar todos os dias, é por isso que ele sopra no teu ouvido dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum, porque ele sabe que se você entrar no centro do querer, da vontade de Deus, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu, aleluia. Cidade Quêmio, Jardinelli, Itaim Paulista vai ficar pequeno, aleluia, quando um crente, quando uma irmã, quando um jovem entra no centro do querer, entende qual foi o propósito que Deus se entregou na cruz do Calvário pela tua vida. Quando um crente, quando um jovem entende aquilo que Deus tem na tua vida, você vai dar muito prejuízo para o inferno. É por isso que o diabo tenta te desanimar, tenta te parar. Mas se ele vem por um caminho, nessa noite Deus abre 7 para ele fugir, porque Deus, aleluia, oh glória, está dando graça, está dando autoridade para
jovens, homens e mulheres aqui, para se encontrar ministerialmente falando, aleluia, ainda que ele lança seta, ainda que ele lança, aleluia, obstáculo, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus está dando autoridade para homens e mulheres crentes aqui, aleluia, para repreender todo espírito das trevas que se levanta para querer te tirar do foco do caminho. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que entrou dizendo: é meu último culto, é minha última oportunidade, não aguento mais. Mas hoje tem renovo de Deus para a tua vida, hoje tem combustível de Deus para a tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus. E se você crê em palavra profética, levante as tuas mãos para o céu para receber, aleluia, nessa noite, em nome de Jesus. Recebe graça, recebe autoridade da parte de Deus para a tua vida, aleluia. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que o diabo está fazendo aqui, e o interessante, que o diabo não pega Jesus e leva ele no pináculo do templo. O diabo não pega Jesus e leva ele no alto monte, porque entenda, o diabo sempre vai adaptar a tentação às nossas necessidades. Vou dizer de novo, o diabo sempre vai adaptar a tentação às nossas necessidades. Se você é tentado com o dinheiro, o diabo sempre vai adaptar a tentação ao dinheiro. Se você é tentado com bebidas, o diabo sempre vai adaptar a tentação com bebidas. Você já entendeu a mensagem? O diabo sempre vai adaptar a tentação à nossa necessidade. Jesus passou um período sem comer e sem beber, e é óbvio que ele sente fome. E o diabo pega uma pedra, e a pedra e o pão naquela época era achatado e acinzentado, ou seja, tinha um aspecto de pedra. O diabo pega algo que parece ser, mas não é. Algo que parece ser satisfatório, mas não é. Algo que aparentemente vai matar aquilo que está lhe matando, mas eu lhe afirmo, no final é final de morte. E passou-se os anos e ainda até os dias de hoje, a arma do inimigo é exatamente essa: querer mostrar para nós algo que parece ser, mas não é. Algo que parece ser satisfatório, mas não é. Algo que aparentemente vai matar aquilo que está nos matando. Porque é óbvio que Jesus, ao passar 40 dias sem comer, é óbvio que ele sente fome. E quem aqui já não assistiu um desenho animado, uma série, um filme? Uma pessoa está lá andando no deserto, sol escaldante, está com fome, está com sede. De longe ela olha uma miragem, árvores, banquete, vê lá um grande rio, sai correndo desesperado. Sai correndo naquela ânsia, naquele desespero, naquele ímpeto. E quando ele chega perto, não é nada daquilo que ele viu, não é nada daquilo que ele desejou. Ou seja, uma falsa ilusão de ótica. E nós estamos vivendo na era digital, na era da internet, na era dos Instagram, dos stories. E a arma do diabo é exatamente essa: querer mostrar para nós algo que parece ser, mas não é. Algo que parece ser satisfatório, mas não é. E muita gente vai sendo levada e perdeu a essência, perdeu o primeiro amor, porque está sendo levado por esse sentimento, porque está querendo viver uma vida que não compete para você viver. E talvez esse seja o motivo do índice de depressão estar sendo crescendo cada dia mais em nosso meio, porque você quer viver uma realidade que não é tua, você quer viver uma vida que não é tua. Mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém posta lá no Instagram, na internet, que está comendo arroz, feijão e ovo frito. Ninguém posta lá na internet que foi desempregado, que perdeu o emprego, que está passando por luta. Não, as pessoas só postam aquilo que agrada, só posta a fama, só posta as conquistas, e você fica olhando aquilo e fica fazendo comparação, porque ela tem, eu não tenho, porque ele tem, eu não tenho. Só que Deus não te chamou, aleluia, para seguir digital influencer. Deus não te chamou para viver uma realidade que não é tua, não. Deus te chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Jesus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Não temos que pegar modinha, costume do mundo e trazer para dentro da igreja, não. O mundo tem que saber entender que ainda há um povo que disse não, aleluia, para o pecado, que disse não para a droga, que disse não, aleluia, para o sexo ilícito, que disse não para as facilidades, que disse não para a corrupção. É uma geração que em uma plena quinta-feira, aleluia, está na casa lotada, levantando a mão, celebrando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O mundo, essa comunidade em que nós vivemos, tem que saber entender que a alegria não é ficar dentro de uma tabacaria, dentro de uma adega, dentro de um boteco, dentro de uma casa de show.
show, se prostituindo na frente de um carro de som, se requebrando a noite toda para se sentir alegre e satisfeito. Não, ainda há um povo que está como o salmista escreveu, dizendo: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda há uma geração, ainda há um povo, aleluia, que diz como o salmista falou: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 lá fora. E se essa geração verdadeiramente está aqui dentro, levante as tuas mãos para o céu e glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh glória! A arma do diabo tem sido essa: mostrar uma mulher que talvez não seja como a tua, um carro que não seja igual ao teu, um serviço que não seja igual ao teu, uma falsa ilusão de ótica. Mas quando você se mergulha, quando você cai no laço, não é nada daquilo que você esperava, não é nada daquilo que você almejava. Transforma essas pedras em pães, mata o que está te matando, aguça o teu desejo, mata a tua carne. E a resposta de Jesus foi algo extraordinário e traz lições para nós. A resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem. Acrescento de Mateus: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que segredo aqui, pregador? Palavra alimenta o espírito, pão alimenta a carne. Vamos lá? Palavra alimenta, pão alimenta, palavra alimenta, pão alimenta. Aleluia. Isso aqui revela algo muito extraordinário para a nossa vida. Eu defendo a teoria da tricotomia. Me permita, pastor Tiago. O que é isso, pregador? Que nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu costumo dizer que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito é o que nos conecta com Deus, com o sobrenatural. A carne, obviamente, é o que nos conecta com esse mundo, com as coisas materiais. E a alma é a sede do sentimento, da razão, psique. Quando nós morremos, e todos nós um dia iremos morrer, e se Jesus não voltar para buscar a tua igreja, e eu espero Ele ainda hoje, eu espero Ele ainda agora, aleluia. Mas se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, e se Ele voltar, o nosso corpo será transformado. Mas se Jesus não voltar, todos nós morreremos. E quando nós morremos, vai haver essa separação. O corpo volta para o pó, o espírito torna para Deus. Duas naturezas se degladiando 24 horas por dia aqui dentro. É o corpo dizendo uma coisa, o espírito te impulsionando a outra. É o corpo dizendo: vai lá, se lambuza, mata a tua vontade, faça o teu desejo. E o espírito dizendo: se encha mais de Deus, aleluia, busque a presença de Deus. Pare de desperdiçar tempo com as coisas desse mundo, pare de desperdiçar tempo com as coisas dessa terra. É o corpo dizendo: vai lá, mata o teu desejo, mata a tua vontade, aleluia, aproveita o seu tempo, aproveita esse mundo, porque você só tem uma vida, aleluia. E se isso te traz alegria, se isso te traz satisfação, você precisa dar vazão a esse sentimento, porque você só tem uma vida e você precisa viver ela alegre, leve, satisfeito. E o Espírito todo dia te impulsionando, dizendo: se abstenha, aleluia, das coisas dessa terra, aleluia, deixe as coisas da terra de lado, busque a presença de Deus. Por quê? Porque você não tem só esse século. Não, nós não somos os jovens, a geração, os crentes do século 21, não. Nós somos os jovens, nós somos os crentes, aleluia, da eternidade. Eu vou dizer de novo: não, nós não somos a geração do século 21, da era digital, da era da internet, não. Nós somos a geração da eternidade. Nós sabemos e conhecemos que a nossa história não acaba quando nós fechamos os olhos aqui nessa terra, não. Porque quando os nossos olhos se fecham aqui na terra, aleluia, nós abriremos e veremos o nosso Senhor Jesus. Oh glória! Aleluia. Então nós sabemos que nós temos que viver, aleluia, nesse mundo, oh glória, sabendo que a qualquer momento nós estaremos com o Senhor nos ares. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então duas naturezas lutando 24 horas. Quem vai vencer essa guerra? Quem mais nós alimentamos? Se nós alimentamos a nossa carne,
a nossa carne sempre vai vencer o nosso espírito. Se nós alimentamos o nosso espírito, você vai ter força, aleluia, para vencer as coisas dessa carne. E não adianta, entra culto, sai culto, entra ano, sai ano, e você vem aqui dizer: Deus, olha, me perdoe, pastor, ora por mim. Não adianta você querer receber em 2 horas de culto o que você negligenciou o ano todo, o que você negligenciou o dia todo. Não adianta passar o dia todo vendo porcaria na internet e chegar aqui em 2 horas de culto: Deus, me encha, Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser usado. Não adianta, aleluia, porque a nossa vida não se limita em 2 horas de culto, num domingo, numa quinta-feira, num dia da semana, não. A nossa vida é 24 horas por dia, uma guerra constante, guerra que pai não vê, mãe não vê, pastor não vê, esposo não vê, mulher não vê, filho não vê. É 24 horas por dia aqui dentro, essa luta sendo travada. Quem vai ganhar essa guerra? Quem mais nós alimentamos? Se você parar de ver 1 hora de série, 1 hora de Instagram na internet, aleluia, e passar 1 hora lendo a palavra de Deus, 1 hora de joelho dobrado na presença de Deus, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter depressão, não vai ter desânimo que para uma igreja cheio do Espírito Santo. Oh glória, Gálatas capítulo 5, oh glória. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e mais os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aleluia. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh glória! Tiago, primeira carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém há um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória! Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Oh glória! Oh glória! Essa guerra, irmãos, nós travamos 24 horas por dia. Eu quero aqui trazer uma parábola muito simplória. Havia um homem que ganhava dinheiro com rinhas de galo, e aí ele ditava para que os apostadores apostassem em determinado animal. E quando chegava no dia da briga, ele dizia: olha, aposta no galo amarelo, que o galo amarelo vai vencer o galo branco. As pessoas iam lá e apostavam no galo amarelo. E ele dizia: ó, quando você ganhar, uma porcentagem é minha. E aí a pessoa ia lá, apostava no galo amarelo, e o galo amarelo vencia o galo branco. Aí pastora Denise, na outra semana, ele dizia: olha, agora aposta no galo branco, e o galo branco vai vencer o galo amarelo. O mesmo galo, o mesmo apostador, mas lembre-se da minha porcentagem. Eles iam lá e apostavam no galo branco, e o galo branco ganhava do galo amarelo. E assim sucessivamente. Aí um dia alguém chegou e perguntou: como é que você sabe qual galo que vai ganhar? Uma semana você diz que é um, e assim ele ganha. Outra semana você diz que é outro, e assim ele ganha. Ele falou: é simples, não tem segredo. O galo que eu quero que ganha, na semana que antecede a rinha, eu alimento. O galo que eu quero que perca, eu deixo ele com fome. Quando chega no dia da rinha, da briga, aquele que mais se alimentou vai vencer aquele que está fraco, que não se alimentou. Assim é a nossa guerra. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer essa guerra? É quem mais nós alimentamos. Se você alimenta o teu espírito, irmão,
O diabo não vai ter brecha, não vai ter chance contra um jovem cheio do Espírito Santo, contra um crente cheio do Espírito Santo. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh glória, aleluia. Nós estamos vivendo isso na pele. Nós acabamos de passar por um tempo de festa da carne, mas glória a Deus, que havia uma igreja aqui que 12 horas passou de joelho dobrado, adorando. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o diabo tem raiva de mim. Eu estou preocupado? Não. Eu quero mais que ele esfregue o chifre de raiva nos quintos dos infernos, porque quanto mais se levanta, mais nós fazemos a obra. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém chuta cachorro morto, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se o diabo está se levantando, é sinal que eu estou incomodando o inferno. É combustível para mim continuar pregando, é combustível para você continuar pregando. Aleluia. Ninguém taca pedra, ninguém fala mal de quem não incomoda. Se estão falando mal de você, é porque o diabo está incomodado, é porque o inferno está incomodado. E eu quero é que ele fique incomodado, porque nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos alargar a nossa cruz, porque é uma graça, uma presença do Espírito Santo. Crente é um negócio de doido. Quanto mais o diabo bate, mais a igreja canta. Quanto mais o inferno se levanta, mais a igreja adora. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais o erife dá corte no diamante, mais precioso ele fica. Quanto mais, aleluia, o diabo se levanta, quanto mais o crente é perseguido, mais ele dobra o joelho para orar, mais ele levanta na madrugada, mais ele glorifica o nome do Senhor. Êxodo capítulo 2, aleluia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais Faraó castigava, mais Deus prosperava ao povo. O que é isso, pregador? Essa luta, essa prova não é para a tua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh glória, oh glória. O diabo pega Jesus e leva no alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo, porque a prova tem começo, tem meio e tem fim. No momento de tempo, mostrou-lhe, aleluia, os reinos desse mundo, e disse: dar-te-ei todo o poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero, e tudo isso será teu, se tu prostrado me adorares. Aleluia. A resposta de Jesus é: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus diz: somente a Ele prestará culto. A minha adoração eu não divido com ninguém. Aleluia. Para obter fama, para obter sucesso, muita gente tem vendido a alma para o diabo. Muita gente tem negado a verdadeira palavra, tem deturbado o evangelho, aleluia, porque hoje o que manda é os likes, é os seguidores, mas eu não divido a minha adoração por ninguém. Eu não vendo, aleluia, eu não troco a minha primogenitura por um prato de lentilha, não. Eu prefiro, aleluia, permanecer fiel no propósito, naquilo que Deus permaneceu, do querer fazer algo, aleluia, que não agrada a Deus somente para querer atrair multidão, para querer ganhar facilidade, vida fácil, riqueza. Não, mas hoje, aleluia, o sacrifício de Jesus, hoje e sempre, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não foi para te dar carro, casa, fama, sucesso, seguidor no Instagram. Jesus, aleluia, não verteu a sua última gota de sangue lá naquela cruz para te dar seguidor, visualização, fama, sucesso. Não, Jesus verteu a sua última gota de sangue na cruz do Calvário, foi para te dar vida, salvação, aleluia, para te dar aquilo que carro não pode te dar, para te dar aquilo que dinheiro não pode comprar. Por que, pregador? Porque foi comprado há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus deu um brado naquela cruz dizendo: tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Não, Ele não morreu na cruz do Calvário para te dar fama. Esse evangelho que estão pregando aí, vem para cá e você vai parar de sofrer, vem para cá e na tua conta eu coloco 1 milhão, vem para cá
e você vai parar de andar de a pé, vai andar de carro. Não, eu vim aqui te dizer que possa ser que Jesus venha buscar a tua igreja e você vai subir andando de a pé. Eu posso te dizer que Jesus pode vir buscar a tua igreja e você ir para o céu pagando o aluguel, porque isso não é o sentido do evangelho, isso não é o propósito do evangelho. Não foi para isso que Jesus o chamou, não, porque quem busca ele por interesse, quem busca ele por interesse não é adorador. Adorador, aleluia, é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, que João escreveu em capítulo 4 de João: eis que a hora vem, agora é, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. O que é isso, pregador? É alguém que entrou aqui nessa noite, é alguém que saiu de casa hoje dizendo: Senhor, eu vou para lá te adorar. Se o Senhor me der, eu te adoro, independente do que o Senhor possa fazer. Se o Senhor me der, eu te adoro. Se o Senhor não me der, eu continuo te adorando. Se o Senhor fazer, eu te adoro. Se o Senhor não fazer, eu continuo te adorando. Se o Senhor me curar, eu te adoro. Se o Senhor não me curar, eu continuo te adorando. Se a porta abrir, eu te adoro. Mas se a porta fechar, eu continuo te adorando.